Então, muitas vezes, quando a gente fala de harmonização facial, Vanessa, o que acontece? Muita gente acha que é só botox e preenchimento, e não é. Muitas vezes você não precisa preencher a face da sua paciente. É extremamente desagradável uma paciente que vai fazer uma harmonização com você, um procedimento injetável, e ela vai ficar toda roxa, ela vai ficar com hematoma. Obviamente que isso pode acontecer, mas quando a gente tenta evitar isso, entrega um trabalho mais limpo, é obviamente que a gente vai para outro nível como profissional, né? Oi, pessoal, estamos aqui de volta, terceira temporada do Fisma Cash. E aqui é especial porque estamos diretamente do Estética em São Paulo. Estamos com um aquário aqui no stand da Fismatec e trouxemos profissionais super renomados. E aqui eu estou com ela, que acabou de palestrar no nosso stand. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Fismatec, fazer parte desse time, né? Esse time de estrelas. E é sempre muito bom estar aqui. Muito obrigada, doutora. Seja bem-vinda. Eu vou perguntar para ela, como ela acabou de sair da palestra dela, eu vou falar para ela contar um pouquinho para a gente o que ela trouxe de novidade, o que ela compartilhou com os profissionais que estavam aqui hoje. Hoje eu trouxe uma novidade incrível, né? Um pioneirismo aqui no Brasil. A gente já tem essa tecnologia, mas essa tecnologia ela é muito utilizada já no Japão, principalmente, mas aqui em primeira mão, né? A Fismatec trouxe isso, que é o quê? É uma harmonização mais eficaz e mais segura. É a sinergia de duas altas tecnologias que a gente pode utilizar na harmonização. A primeira delas é a criofrequência, onde a gente vai tratar ali eliminação de gordura facial para um melhor contorno. Então, muitas vezes, quando a gente fala de harmonização facial, Vanessa, o que acontece? Muita gente acha que é só botox e preenchimento, e não é. Muitas vezes você não precisa preencher a face da sua paciente. Às vezes é uma paciente que vai chegar ali para você com uma face com excesso de gordura nas zonas compartimentais. E aí, o que eu preciso? Retirar essa gordura. E eu utilizo a criofrequência para isso, que vai gerar uma lesão térmica naquele tecido adiposo, e eu consigo fazer um emagrecimento facial, eu consigo fazer uma redução de papada, praticamente, né? Uma liporredução de papada, que a gente fala, e um contorno mandibular da paciente, que é um dos pontos que mais mostra o rejuvenescimento da nossa paciente. Então, essa daí é uma primeira tecnologia. E a segunda é o Scanveia, que é o quê, né? Como harmonizadora, como mentora de injetáveis, o que eu sempre preconizo é, nós precisamos ter um conhecimento vascular extremamente avançado, um domínio realmente nessa anatomia vascular facial, e a gente precisa sempre se superar na questão de prevenção, porque é extremamente desagradável uma paciente que vai fazer uma harmonização com você, um procedimento injetável, e ela vai ficar toda roxa, ela vai ficar com hematoma. Obviamente que isso é algo que vai acontecer? Pode acontecer. Isso faz parte do processo. Mas quando a gente tenta evitar isso, entrega um trabalho mais limpo, é obviamente que a gente vai para outro nível como profissional, né? Sim. Então, vocês estão me vendo hoje. Você tá vendo a minha face, Vá? Tô. Tá perfeita? Tá maravilhosa. Tá ok? Tá maravilhosa. Eu vou contar para você que tem 24 horas que eu fiz a harmonização. Não Olha tem isso, um roxinho, gente. não tem nada. Tá um pouquinho mais inchada? Tá, para quem já me conhece. Mas quem não me conhece acha natural. que tá perfeito. Então, é exatamente isso que a gente precisa ter. E, claro, que nem todo mundo aí tem 20 anos de experiência, mas o que a gente trouxe para agregar? Inclusive para os profissionais iniciantes, para que eles tenham essa precisão e essa segurança. E aí entra a tecnologia do Scanveia, porque ele faz um escaneamento vascular. Então, você coloca ali aquele equipamento, ele é de fato um scanner. Então, você vai ver com os olhos como se fosse um raio-x. Então, você está vendo por onde estão passando as artérias, as veias, os microvasos. Quando a gente fala, por exemplo, de um preenchimento de têmpora, onde eu tenho um plexo vascular muito superficial, e ali é uma região onde a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de um preenchimento labial, por exemplo,
né? Nós sabemos aí, quem domina a anatomia, que se eu tiver uma isquemia, uma obstrução parcial ou total, aqui embaixo, né, na angular, ela pode ir evoluindo, chegar aqui na região de glabela, onde a gente tem as nossas junções ali, e ela pode ocasionar até uma cegueira. Olha aí, gente. É segurança também, né, doutora? E para quem não conhece ainda o Scanveia, a doutora falou um pouquinho aqui, que é o que ela vai utilizar agora no dia a dia dela, né? Exato. O Scanveia, ele é um lançamento do grupo Fismatec, né, da ClearMed. A doutora falou muito, a gente não tinha ainda no Brasil, então a Fismatec trouxe aí como pioneira também. Então o Scanveia, ele é um infravermelho, ele é realmente um scan que vai escanear ali toda a região, principalmente para quem trabalha com a parte dos injetáveis, e não só injetáveis, mas com tecnologia também. Principalmente, vamos falar do ultrassom microfocado, que a gente tem regiões de perigo, né, que a gente precisa. Então, o Scanveia, ele veio para trazer mais precisão, mais segurança, evitar as intercorrências, não é isso, doutora? Exatamente, porque quanto menos intercorrência, mais sucesso. Eu costumo dizer, Vanessa, que a gente que trabalha com harmonização, a gente que trabalha com a estética em si, seja com alta tecnologia ou com injetáveis, a gente não tem o direito de errar. A gente pode não acertar, mas errar não podemos. É isso aí. E a gente falou que não ia falar muito em números aqui, mas eu vou trazer que ela é nossa parceira há mais de 20 anos. Na verdade, na estética, há mais de 20 anos. E nossa parceira desde 2017. 2017. Você pode contar um pouquinho dessa trajetória com a Fismatec? Gente, um casamento, né? 2025, 2017, a gente está aí há 7 anos. 7 anos. 7 anos juntinhos aí. E algo, né, que eu venho notando dia a dia, como o grupo Fismatec cresceu, né? A gente pode dizer que era uma criança, passou pela adolescência e agora está assim uma coisa incrível, e eu fico muito honrada por fazer parte dessa família, né? A Fismatec, eu costumo dizer que ela é uma família e a gente veio junto. O meu primeiro encontro com a Fismatec foi justamente no lançamento da criofrequência. Eu fui embaixadora da criofrequência, da Axel, que eu amo de paixão, e a minha tá lá, queridinha também. Até hoje. E eu, assim, a gente rodou realmente com a Axel, e ela veio para inovar, porque na época a gente só tinha equipamentos muito grandes e robustos e pesados, e ela veio com uma série de ponteiras. Ela tinha mais ou menos 10 ponteiras quando foi lançada, inclusive, e que a gente já conseguia fazer, inclusive, estética íntima. Olá, que legal. Com ela. E a potência dela e a facilidade por ser um equipamento mais versátil. Então, por exemplo, na época, eu atendia em várias clínicas, eu prestava serviço, então eu colocava dentro do carro o equipamento e eu ia. Eu fazia agendas com o equipamento. E isso facilitava muito a vida das clientes, das profissionais e das pacientes, né? E a Fismatec veio com uma proposta também de um custo-benefício extremamente interessante para nós profissionais. E não parou por aí não, porque a criofrequência, a Axel, ela foi evoluindo. Então, ela foi passando de geração em geração. E hoje a gente tem aí a última geração da criofrequência, que está incrível. E a gente só tem coisas a agregar, né? Exatamente. Então, realmente, eu sou assim, a Fismatec, a Axel, eu costumo dizer que é a minha filhinha, né? E agora a família cresceu, né, doutora? A família cresceu. Agora a família Axel, a gente tem a Crioped, que a gente falou um pouquinho anteriormente com a doutora Michele. A Axel Crioped Full. Tem também a Axel, que é o microagulhamento robótico. Então, essa família, ó, cresceu. Hoje veio trazer inúmeros tratamentos diferenciais. E aí, falando ainda da criofrequência, já que é o xodó dela, a gente já tem uma parceria, um casamento, como ela disse. Isso aí. Falando para o profissional, doutora, quem não conhece, a criofrequência, ela é um avanço da radiofrequência, né? Então, ela é uma radiofrequência com a ponteira resfriada. Só que essa ponteira resfriada que é o grande diferencial. A gente vai conseguir trabalhar o tecido de gordura com uma forma mais eficiente. Eu vou deixar para ela falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para quem não conhece, a gente tem essa evolução, e eu acho que a Axel Criofrequência, ela é uma porta que se abre profissional, que ela vai dar uma diversidade de tratamentos. E falando um pouquinho, doutora, desde lá de trás,
Como começou os seus tratamentos? Era mais corporal? Era mais para gordura? Hoje eu já sei que tem mais os injetáveis, toda essa parte da harmonização. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Eu costumo dizer, Vanessa, que a Axel, se você só tem dinheiro para comprar um equipamento, eu tenho que investir em um equipamento, é o que eu posso. Invista na criofrequência Axel. Primeiro, ela é extremamente versátil, né? Como eu comentei, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu carregava ela de um lado para o outro, porque ela é leve, ela tem várias ponteiras, você consegue tratar ela até estética íntima. Então, a gente tem, assim, trabalhos incríveis também. Então, você trabalha corporal, facial, estética íntima. Você consegue trabalhar flacidez facial corporal, gordura localizada facial corporal, celulite, você consegue um efeito lift imediato e tardio. Então, assim, você tem inúmeras possibilidades de trabalhar com ela, além de associá-la aos injetáveis, né? Como eu já havia comentado aí, por exemplo, na harmonização facial, você também consegue fazer, por exemplo, eu faço muito alta performance com ela. Por exemplo, abdômen. Sabe o abdômen tanquinho que todo mundo quer? Um sonho, o que a gente né? faz? A gente associa com as enzimas. Olha que e legal. com o injetável de ganho de massa magra. Você consegue secar mais rapidamente a sua paciente. Então, tudo isso você consegue associar. Por exemplo, uma paciente que está fazendo uma harmonização facial, mas tem a papadinha. Eu utilizo a Axel para diminuir o tecido adiposo dela e faço a harmonização. Então, tudo isso você pode associar. Ela é extremamente versátil por conta disso, né? E por ela, como você falou, ela é uma evolução da radiofrequência. Ela é 10 vezes mais potente do que uma radiofrequência. A gente consegue chegar em até 60 graus centígrados a temperatura interna, quando você coloca ela, por exemplo, numa profundidade do tecido adiposo. Tem gordura. Isso vai gerar o quê? Lipólise e estímulo à apoptose. Como? Como ela tem a ponteira criogênica, então se eu gero ali 60 graus, ela não vai queimar o meu paciente, porque a ponteira dela vai a menos 10. Então, eu tenho uma temperatura negativa em cima, que o paciente está super confortável e não tá sentindo nada. Mas, por outro lado, eu tenho uma alta temperatura embaixo. Só que vai chegar um momento que essas duas temperaturas vão se encontrar. Quando essas duas temperaturas se encontram, que é mais ou menos na altura da derme, o que vai acontecer? O fenômeno chamado heat shock proteins, que é o choque térmico de proteínas. E nesse momento, algumas enzimas serão ativadas no organismo. E uma delas é a enzima que vai gerar a apoptose no tecido subcutâneo e outra enzima que vai gerar o lifting, que é a retração do tecido. E isso na mesma sessão a gente já consegue ver a diferença. Imediatamente. E é exatamente por isso que eu tenho inúmeros antes e depois, imediato. Eu aplico na paciente, quando a paciente levanta, ela já tem aquele efeito lift imediato. Ah, mas é um efeito Cinderela? Mais ou menos. Vou explicar por quê. Esse efeito Cinderela, ele vai mais ou menos em torno de 15 dias. E aí ele vai declinando. Quando ele vai declinando, com 15 dias a 21 dias, eu já estou no pico de colágeno, que foi o que foi estimulado pela alta temperatura. Então, essas duas linhas num gráfico, elas se convergem. Olha aí, então, o meu legal. paciente, ele não sente aquela sensação de que foi só um efeito Cinderela e acabou. Não, porque o outro já está trabalhando. Então, assim, gente, é incrível. É realmente um equipamento que funciona, um equipamento que vai... Se você só tiver condições de investir em um equipamento, invista na Axel, na criofrequência. Olha aí, a dica da doutora Adriana. Ela tem aí propriedade para falar, porque ela já trabalha há muitos anos com a tecnologia. E ela falou aqui um pouquinho da parte física, a gente entrou do calor, falou um pouquinho do frio, né? E o que eu falei no começo, que a gente fala que ela é uma radiofrequência mais evoluída, aí eu trago de novo aqui, a doutora falou que ela tem a potência muito maior do que uma rádio tradicional. Sim. Com essa potência muito maior, o que eu vou entregar para o meu paciente? Eu vou otimizar os meus resultados, menos tempo em cabine. A precificação desse tratamento é diferente também, doutora? Primeiro, você vai entregar uma maior eficiência de resposta. Ou seja,
Você não precisa fazer e nem deve fazer, por exemplo, um protocolo para flacidez, onde você quer estímulo de colágeno, não pode fazer menos de 21 dias. Olha lá. Tá? Então, vou fazer toda semana. Não, por quê? Você não está gerando uma inflamação pela alta temperatura? Sim. Se você gerou uma lesão, essa lesão, ela provoca uma inflamação, um processo inflamatório subclínico. Tudo bem, isso é legal para o fibroblasto. Quando eu começo a repetir isso daí mais intensamente, que é mais ou menos o que a gente faz com a radiofrequência tradicional, por semana, como a potência dela é mais alta, você vai passar uma informação para o seu organismo que, eu preciso gerar um colágeno de emergência. E aí você não vai ter um colágeno regenerativo. E sim, você vai ter um tecido cicatricial. E a gente não quer isso. Na estética, a gente quer um colágeno de qualidade, um colágeno organizado. Por isso, eu não recomendo fazer ela com menos de 21 dias. Então, você já tem aí menos sessão, ou seja, você já otimizou o resultado dessa paciente. E a aplicação dela, eu também não recomendo mais de 4 minutos por quadrante. Então, é de 2 a 4 minutos de acordo com o objetivo, né, disso daí. E lembrando que a Axel, né, quando eu comecei, era a primeira geração. E agora a gente já está em 2025, então a gente já está na última geração. Já teve aí várias configurações melhoradas no equipamento hoje e a familhinha da Axel cresceu também, né? Cresceu. Hoje a gente tem uma família muito grande aqui com várias opções de tratamento, o quê? Para agregar, né? Nós trouxemos... Quando é bom, a gente precisa o quê? Dar continuidade e evoluir, multiplicar, isso exatamente isso. Então, hoje a família está grande aí para quem ainda não conhece as novas versões, né, da Axel, Crioped Full, Axel também, que é um microagulhamento robótico. Então, a gente trouxe essa variedade. E aí a doutora já falou um pouquinho do dia a dia dela, que ela não faz a sessão com menos de 21 dias. A gente está falando aqui de colágeno, de flacidez, um tratamento que não é invasivo. Então, nós temos a opção para aquele paciente que não gosta do invasivo ou também para o paciente que tem indicação dos dois, porque aí eu vou fazer associado. Porque para gordura, doutora, eu posso fazer com menos tempo as sessões, certo? Sim, para gordura eu indico semanal, mas não indico fazer no mesmo dia do injetável. Tá? Então, por exemplo, estou fazendo ali lipolítico injetável para minha paciente. Posso fazer no mesmo dia a criofrequência, antes ou depois? Não recomendo fazer um injetável e fazer ela. Por quê? Porque quando a gente trabalha com lipolítico, você... aplicando depois, você vai aumentar a temperatura do tecido, você pode desnaturar as enzimas daquela mescla. Não é indicado. Mas então posso fazer antes? Pode e não pode. Porque quando você faz antes, você aumentou a temperatura. Essa temperatura, para voltar ao normal, vai demorar umas 2h30, 3 horas, porque você aumentou o metabolismo. A sua paciente não vai ficar 3 horas na sua clínica esperando para você fazer as enzimas nela. Então, eu sempre falo assim, olha, faz na segunda a tecnologia e aplica na quinta o injetável. Coisas assim, alternadas. 72 horas de diferença é o melhor resultado que eu já tive para gordura localizada. Que legal, gente. Que bate-papo gostoso aqui com ela, a doutora Adriana Martinuzzo. E estamos aqui no finalzinho. Gostaria de agradecer a doutora pela participação, pela parceria de longa data com a Fismatec. Eu vou pedir para ela deixar aqui as redes sociais, onde você pode encontrar todo o conteúdo da doutora. Qual que é o seu Instagram, doutora, ou as redes sociais? Meu Instagram oficial é @dra.Adriana Martinuzzo, com 2 Es. E o meu canal do YouTube é doutora Adriana Martinuzzo oficial, se não me engano. Tá? Vocês vão colocar lá a doutora Adriana Martinuzzo, vocês vão achar. Vai aparecer achar lá nas redes sociais. Então, muito obrigada, doutora. E espero revê-la mais vezes. Eu que agradeço, Vanessa. E eu gostaria de deixar uma mensagem final, né, para as profissionais da saúde estética e dizer para vocês, entendam que vocês não são simplesmente especialistas. Vocês escolheram essa profissão para impactar pessoas, para resgatar mulheres, para se reposicionarem, seja como mulher, como esposa, como profissional, como líder, porque a beleza, ela cura, a beleza, ela comunica, a beleza, ela vende. E nós temos esse papel. É uma profissão tão linda e muitas vezes a gente não aplica isso daí. Então, dizer para
vocês parabenizar a todas as profissionais que escolheram essa profissão e dizer que é uma das melhores profissões que podem existir, porque nós estamos aqui realmente para impactar outras mulheres. E uma mulher se sentindo bonita, ela pode tudo. Ai, que lindo. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Obrigada, viu?